Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5. E o versículo de número 20. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida esta pessoa para ler com você a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5. E o versículo de número 20. Quem achou, diga amém. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará obras maiores do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que a hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Amém? Mas eu quero me ater no versículo de número 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém? Até aí, querido, fecha a sua Bíblia, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Queremos ouvir a tua voz falando ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Leva-nos a um lugar de entendimento, a um lugar de revelação, de visão. Senhor, fala conosco. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, nessa noite. Exorta-nos, edifica-nos, consola-nos. Tu tens liberdade, Senhor Jesus. Fala conosco, Pai. Fique à vontade em nosso meio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém? Pode se assentar, querido, dando glória a Deus. Tem um tecladista aí para tocar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o Evangelho de Jesus é simples. Nós que complicamos muito.
Amém? A palavra de Deus é tão clara quando nós lemos a Bíblia, mas nós estamos vivendo um tempo onde a palavra de Deus e a sua verdade, ela tem sido oculta dos nossos corações, dos sentimentos da igreja. A visão do reino de Deus tem sido aplacada dos olhos e dos ouvidos da igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Em verdade, nós vivemos o tempo da igreja da porta fechada, que deixou Jesus do lado de fora e não vivem mais os princípios de Cristo Jesus dentro do templo. Quando eu leio a palavra de Deus, ela me confronta, ela indica o caminho que eu devo seguir. A voz profética para as nossas vidas está aqui. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Davi disse, é a tua palavra, Senhor. Você não precisa ouvir ninguém a não ser a palavra de Deus para a tua vida. E quando você estiver ouvindo alguém, que esse alguém esteja pregando algo ou ensinando algo que esteja aqui. E nós precisamos ter um diagnóstico correto daquilo que nós estamos ouvindo. Por isso nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas nós também precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Ser praticante da palavra de Deus é ser entendido da palavra de Deus. Não só ouvinte, mas praticante. Praticante tem o sinônimo de alguém que entendeu o que está ouvindo e está exercendo isso na sua vida. Nós podemos ouvir a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus na nossa vida, e isso não vai mudar nada. Você ser um frequentador da igreja não vai mudar a sua vida. Você está no culto, está na reunião, ou fazer parte de uma denominação, de uma comunidade. Você pode até descer as águas do batismo. Você pode até mesmo se tornar um obreiro da casa do Senhor e um pregador da palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus não for viva em você, não adiantou nada. Por isso que quando Coríntios 13 diz que ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, ainda que eu tenha dons de profetizar, ainda que eu tenha dons de curas, ainda que eu faça maravilhas, se não tiver o amor, de nada adianta. E quem é amor na Bíblia? Quem é amor na Bíblia? Deus é amor. E a Bíblia diz, quem não ama, não conhece a Deus. A vontade de Deus é que você o conheça. Jeremias 9:23 diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas se glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, em saber que sou Deus, que faço beneficência, juízo e justiça sobre a terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não é o conhecimento acadêmico que você tem, não são seus diplomas na parede que vão glorificar a Deus, não são seu carro zero, sua casa mobiliada, sua casa própria que vai glorificar a Deus, mas o quanto você o conhece. Se vai dar glória porque conhece. E aqui a palavra conhecer, no original vem da palavra intimidade. Não é conhecer a teologia, que significa estudar a Deus. Não, é conhecer no âmbito de intimidade. Conhecer intimamente a Deus. Saber quem Ele é, pela parceria, pela amizade, pelo companheirismo de andar com Deus. Enoque andava com Deus e foi transladado. Deus o tomou para si. Alguém que conheceu a Deus tão profundamente, que Deus levou ele para a eternidade.
O único motivo que nós temos de glorificar a Deus é conhecê-lo. A maioria de nós entramos na igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje porque estamos necessitados que Ele faça um milagre em nossas vidas. Tem até um ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela... E é verdade. E Deus te cura porque você está doente. E Deus te abre a porta de emprego porque você está desempregado. E Deus resolve os seus problemas, os seus conflitos. Ele te dá o sustento, Ele te dá a solução. Porque você precisa, Ele faz. Há quem diga que milagre é só para quem crê. Eu te digo que milagre é para incrédulos. Milagre são para aqueles que ainda não têm a sua fé aperfeiçoada. Então eles precisam dos milagres para terem a sua fé aperfeiçoada. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, Ele ergueu as mãos e disse: Pai, eu te dou graça porque através desse milagre muitos hão de crer no teu nome. Maria não creu, nem Marta creu. Ambas estavam incrédulas, chorando: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus dizia: Ele vai ressuscitar. Ah, Ele vai ressuscitar mesmo na ressurreição do último dia. Provavelmente elas sabiam sobre escatologia, porque também haverá ressurreição do último dia. Não, Jesus estava dizendo: Ele vai ressuscitar hoje. Elas não tinham fé. Ninguém ali tinha fé, mas o milagre iria produzir a fé necessária para que aquelas pessoas passassem a crer. Por isso que quando você aceita Jesus na sua vida, você começa a viver uns milagres maravilhosos, porque você está vivendo um tempo onde a sua fé está se consolidando. Mas eu te garanto que vai chegar ao tempo na sua vida que você não vai mais ver tantos milagres, porque agora você vai ter que produzir o próprio milagre. São dois estágios de milagre. Primeiro você recebe o milagre para que você creia. Depois você não tem mais milagre. Quem vai fazer milagre é você. Eu, pastor? Você vai ter que amadurecer, andar na sua própria fé. Existia momentos em que Jesus expulsava demônios para os discípulos. Existia momentos em que Jesus fazia o milagre, tirava a moeda da boca do peixe, multiplicava o pão e o peixe, alimentava a multidão. Mas chegou o momento em que Jesus disse para Pedro: olha, você vai ter que andar pela sua própria fé. O diabo vai tentar peneirar a sua vida, mas a partir de agora, Pedro, você vai ter que lutar por si só, e eu vou interceder por você, para que a sua fé não desfaleça. Processo de amadurecimento. Por isso que cada um, Deus tem um tratamento diferente. Com o novo convertido, Deus tem um tratamento diferente. Com o crente amadurecido, Deus tem um tratamento diferenciado. Por isso que a Bíblia diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando nós sabemos, então nós pagamos por aquilo que nós sabemos. Vivemos as consequências daquilo que entendemos. São os ensinos de Deus. Para cada um Ele tem um tipo de tratamento. É como corrigir uma criança pequenininha que de repente mexeu lá nas suas coisinhas e quebrou o vasinho, quebrou o enfeitezinho da estante, e aí você dá uma bronca nela: menino, não era para mexer ali e tal, e você ensina e tal. Mas não é a mesma coisa de sentar com um marmanjo de 20 anos de idade, que não quer saber de nada, que não quer estudar, que não quer fazer coisa nenhuma, que não quer trabalhar, e aí a sua bronca é outra. Então cada um, Deus trata de um jeito. Quando a criança é bebezinho, né? Que ainda usa fralda. Você vai trocar a fralda da criança, às vezes acontece que a criança faz xixi em você. Já aconteceu isso?
Aí o que você faz? Você tira foto, filma. Ai, que bonitinho, tá fazendo xixi em mim. Acha graça. Agora imagina um cara de 20 anos de idade chegar e falar, dá licença que eu vou mijar em você. Não vai ser do mesmo jeito. Por isso, com cada um, Deus tem um tratamento diferente. A Bíblia diz, filhinho, se pecar não tem problema, temos um advogado. Essa palavra é para quem aceitou Jesus agora. Mas nós precisamos viver o amadurecimento. E quando é que eu sei que eu estou maduro, pastor? Quando a caixinha da promessa não me satisfaz mais, irmãos. Quando muitas conferências não me satisfaz mais. Quando nenhuma pregação me satisfaz mais. Mas só a palavra de Deus. Só a voz de Deus te alimenta. Tem muitas coisas que alimentam a nossa carne, alimentam os nossos sentimentos, mas a única coisa que alimenta o seu espírito é a voz de Deus. E é aqui que nós vencemos. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Mas não é fé de pensamento positivo, pastor. Não é fé para ganhar carro zero. Não é fé para comprar isso ou comprar aquilo. Porque essa fé não é a fé bíblica. Essa fé de pensamento positivo. A fé bíblica, querido, é na palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Eu tenho convicção na palavra. A mesma palavra que diz que eu passo pelo vale da sombra da morte, mas não preciso ter medo. A mesma palavra que diz que ainda que eu passe pelas águas, pelos rios, eles não me submergirão. A mesma palavra que diz que ainda que eu passe pelo fogo, ele não me queimará. A mesma palavra que diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa palavra que eu creio, essa é a fé que eu acredito. Não é fé de pensamento positivo, é fé na palavra. A fé de Estevão, que enquanto era apedrejado, viu o céu aberto. A fé de Paulo, que quando estava na prisão com as mãos amarradas e os pés amarrados, sendo açoitados, cantavam hinos de adoração a Deus. Por isso, existe uma diferença entre você vencer o mundo e você vencer no mundo. 1 João 5,4 diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas nem todo mundo, irmão, que tem sucesso no mundo está vencendo o mundo. Para ter sucesso no mundo, eu tenho que aprender com as condições que o mundo impõe. Então eu posso até ter sucesso no mundo e não vencer o mundo. Eu não fui chamado para vencer no mundo. Eu fui chamado para vencer o mundo. A voz do Senhor, querido. A palavra de Deus, ela cria a condição de Deus em você. Salmo 7:7, 18 diz que a voz do Senhor era como um trovão que estava no céu, como relâmpagos que iluminavam o mundo. Salmo 29:5 diz que a voz do Senhor, ela quebra os cedros do Líbano. O Senhor quebra os cedros dos Líbanos. Porque quando Deus fala, Deus cria a condição dele na sua vida.
voz do Senhor, é a palavra de Deus que eu preciso. A palavra de Deus vai quebrar todos os paradigmas da minha vida, para que eu possa viver a vida de Deus. Ser cristão, querido, requer uma rendição total da sua vida à vontade de Deus. Requer uma renúncia total da sua vida à vontade de Deus. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, terá que renunciar a si mesmo, trazer a sua cruz, negar-se a si mesmo e segui-lo. Quem prometeu mamão com açúcar para você te enganou. Quem prometeu confortos e facilidades para você se enganou. Deus pode te abençoar com casa, carro, dinheiro, mas escute, não são essas coisas que vão te levar para a eternidade, e nem mesmo ao propósito de Deus na sua vida. Deus não te abençoa quando Ele te dá, na verdade, Deus abençoa você quando Ele tira de você, quando Ele arranca de você, quando Ele trata você, quando Ele coloca você numa condição onde você tem que entender que não é do seu jeito, é do jeito dEle. Mateus 15:13 diz que toda planta que o meu Pai não plantou, disse Jesus, será arrancada. Que Deus arranque tudo aquilo que Ele não plantou na sua vida, e dê glória a Deus quando Ele o fizer. Homens de Deus, mulheres de Deus, não estão atrás dos seus direitos, estão largando as suas vidas para viver a vida que Deus preparou para elas. A religião ensina você a ser pedinte. A religião ensina você a colocar regras, colocar condições. Na oração, irmão, eu devo dizer a Deus o que Ele espera de mim. Na oração eu devo fazer dizendo: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Eu devo me render. Oração não é para mim ficar pedindo coisas para Deus, dizendo: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Não, pastor, mas a Bíblia diz, está lá, pedir, dar-se-vos-á, está lá, eu posso. Mas a mesma Bíblia também diz: pediu e não recebeu. Por quê? Por quê? E como é pedir mal? Pediu para gastar no vosso próprio deleite, para o próprio ventre. Pediu para si mesmo. A Bíblia fala para você pedir, mas ela fala para você pedir da maneira certa. Por isso eu preciso conhecer a Deus para falar com Deus. Eu não posso pedir nada para alguém que eu não conheço. Seria até estranho você pedir algo para alguém que você não conhece. Mais estranho seria para alguém que não te conhece ouvir você pedindo algo para ela. Por isso muitos naqueles dias ouvirão do Senhor: eu não te conheço. Aí o cara vai dizer: mas eu curei, eu profetizei no teu nome, eu abri igreja no teu nome, eu fiz ministério no teu nome, eu cantei no teu nome. Senhor, eu tive um ministério e uma assessoria preparada no teu nome. E vai ouvir dele naquele dia: eu não te conheço. Não te conheço. Ele está falando de intimidade. Não tem intimidade, não tem relacionamento. Aleluia. Talvez esses projetos que você estabeleceu na tua vida,
talvez não sejam os projetos de Deus. Eu vi um glória a Deus mais baixinho. Eu vou repetir. Talvez esses projetos que você estabeleceu na tua vida, talvez não sejam os projetos de Deus. É ruim de ouvir, né? Porque normalmente a gente está esperando dizer, os projetos de Deus não morreram, Deus é contigo. Mas será se são os projetos de Deus? Ou será se são os meus? Quer saber se é o de Deus? Diagnóstico. Nos projetos de Deus, não é você que aparece, é Deus que aparece. Nos projetos de Deus, você é apenas um garçom que vai servir a mesa. Aí Deus vai te ungir com óleo. Unge a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Por quê? Porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Primeiro Ele vai ungir a tua cabeça com óleo, vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos, e essa mesa não é para envergonhar os teus inimigos, essa mesa não é para fazer mesquinhez com os teus inimigos, essa mesa não é para exaltar você na presença dos teus inimigos, essa mesa é para você sentar na mesa junto com os teus inimigos, para ter comunhão, para servir os teus inimigos. Mesa fala de relacionamento e de comunhão. Essa mesa representa uma visão de reino de Deus, de unidade, de perdão, de amor, de benevolência, de bondade. Quando você entende a vontade de Deus e o governo de Deus, Deus unge a tua cabeça com óleo e prepara uma mesa na presença dos teus inimigos, porque agora a misericórdia e a bondade do Senhor te seguirão. Então você está nos projetos de Deus. A religião ensina você a fazer vingança. O que não falta hoje é música mesquinha. E nós chamamos de música evangélica, que canta vingança, que ensina a fazer fofoca. Pega lá quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Ainda ensina a fazer fofoca. Aí nós chamamos isso de adoração. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando me ver na bênção vai se arrepender. Porque eu vou estar no palco e tu, miserável, no pó. Vai surgir um novo vencedor, sou eu. Oh meu Deus. Aí entra no reteté, na hora. Ele é do coração de Deus, sou eu, sou eu, sou eu. O nome dele vai soprar na terra. Agora pega. O nome vai soprar na terra, aí o nome da glória entra no reteté, entra no mistério, pega fogo. E nós chamamos isso de culto pentecostal. São um bando de egocêntrico. Que não entende nada do reino de Deus.
Mas a culpa, irmão, a culpa é da nossa liderança. Deus vai substituir Saul por Davi, Eli por Samuel. Deus está preparando uma geração nova. Depois você assiste no YouTube a mensagem Filadélfia, geração de intermediários. Filadélfia esteve entre a igreja de Sardes, que estava morta, e ela antecedeu a igreja de Laodiceia, a igreja da porta fechada, a igreja apostada. Os que pensavam que eram e não eram. Deus está levantando os intermediários. Os que vão converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que vai pegar os velhos que morreram na visão, que tem nome de que vive, mas está morta, e vai despertar. E vai pegar os jovens, aqueles que pensam que estão numa posição confortáveis e se tornaram apostata, e vão despertar eles. Eu creio num novo tempo sobre a igreja de Jesus na terra. E você não está aqui em vão. Eu sei que você veio porque você conhece a palavra que nós pregamos aqui. Eu sei que isso já tem entrado no seu ventre, já tem sido engendrado dentro de você. E Deus está preparando você para uma grande obra. Se prepare. Deus está juntando os seus profetas, aqueles, aleluia, que estavam escondidos em cavernas, vão começar a aparecer, aleluia, porque o tempo oportuno de Deus está chegando, aleluia. O nosso problema hoje é que a maioria dos crentes acha que Deus está preocupado com a sua felicidade, quando na verdade a preocupação de Deus é a sua santidade, é a transformação da sua vida. O nosso problema não é a quantidade de ímpio, querido, mas é a ausência da justiça. Deus disse a Abraão: se tiver 10 justos em Sodoma, eu não destruirei por amor dos 10. Se estamos vivendo juízo, decadência, por causa da ausência da justiça de Deus, homens que possam manifestar o reino, a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Quando nós podemos mudar o destino de um lugar, nós manifestamos o reino. A religião, ela deforma o homem, mas o reino de Deus, ele expande a Deus. Sabe por que eu tenho que orar, irmão? Sabe por que você tem que viver uma vida de oração? Não é para mudar Deus. A religião ensina você a orar para receber de Deus. A religião ensina você a orar para convencer Deus de alguma coisa. Oração não é para convencer Deus de nada. Deus não precisa ser convencido de nada. A oração não é para mover a Deus. A oração não é para mudar a Deus. A oração é para mudar a mim mesmo. Quando eu oro, quem muda sou eu quem mudo. Quando eu oro, o que é transformado sou eu que sou transformado. Por isso Deus opera quando eu oro, porque antes de operar, Deus operou em mim. A oração muda a mim mesmo. Mas quando nós estamos vivos demais, nós não entendemos isso. Essa palavra não entra no eixo, não faz sentido para você. Tem pessoas que não conseguem assimilar o teor da palavra, porque vem de uma tradição tão grande na sua vida. Aprendeu a vida inteira aquele evangeliquez, campanha atrás de campanha. Qual que é a sua necessidade? Vamos orar, Deus vai te dar. Aprendeu a vida inteira que Deus supre suas necessidades e pronto, e isso é vitória.
Pastor David Wilkerson, falecido pastor David Wilkerson, ele dizia: se você se converteu há 20 anos atrás, você corre o risco de não saber absolutamente nada da Bíblia. Isso no tempo dele. Aí você imagina, irmãos, muitos irmãos nascendo dentro do berço evangélico, mas talvez não aprendendo nada da Bíblia. Eu fiz muito programa de rádio e enquetes, debates. E como é grande a ignorância das pessoas em relação da palavra de Deus. Porque a vida inteira você passou o tempo na igreja, mas nunca se preocupou com a vontade de Deus para você. Se preocupou com a sua vontade e que Deus realize elas. Nunca leu a Bíblia para aprender. Para dizer: Deus, fala comigo, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Normalmente nós só pegamos a Bíblia para ler quando precisamos de uma confirmação. Eu preciso de uma confirmação. Aqui não, aqui é pesado. Eita Jesus, não. Vou para a caixinha da promessa, lá só tem promessa. Mas tentar entender o que exatamente Deus quer de você. Por que eu nasci? Por que estou aqui? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o plano dele comigo? A hora vem, agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem são esses mortos? Os que morreram para si mesmo. Os que morreram para si mesmo. Os que mataram o seu ego, os que mataram o seu eu, os que mataram o seu orgulho, os que crucificaram a sua carne juntamente com Cristo, os que morreram para o mundo. Esses mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Eu dei todo esse rodeio para falar isso para você. A inclinação do nosso coração, o propósito a qual nós estamos galgando no ministério, as inclinações do meu coração, os desígnios das minhas orações, tem a ver com o céu ou tem a ver com a terra? Tem a ver com os propósitos de Deus ou tem a ver com os meus propósitos pessoais? Pastor, mas não tem nada a ver, sabe? Eu fazer uma oraçãozinha para Deus me abrir uma porta de emprego. Não tem nada a ver, pastor. Eu posso, a vida inteira eu fiz, vi Deus fazer. Então vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despesas, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à vossa estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Eu vos digo que nem ainda Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber. Não andeis inquietos, porque as nações
do mundo buscam estas coisas, mas o vosso Pai sabe o que você precisa. Eu gosto dessa parte. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar a vocês o reino. Vendei o que tem, dai esmola, fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que não se acabe, aonde não chega o ladrão, aonde a traça não rói, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Jesus está dizendo que se o teu tesouro é o dinheiro, é ali que estará o seu coração. Se o teu tesouro são coisas, são bens materiais, ali também estará o seu coração. E nós não podemos servir a dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Precisamos voltar à origem, querido. Igreja, nós precisamos voltar às origens. E qual é a minha origem, pastor? A minha origem não é o ventre da minha mãe. A minha origem é Deus. Jesus disse a Nicodemos: ora, ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu. Efésios 1:4 diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Quando é que Deus me elegeu nele? Antes de criar a terra, antes de criar o céu, antes de criar o sol, antes de criar as estrelas. Deus me elegeu nele. Eu já existia nele. Eu já fui desejado nele. Então a minha origem não é a terra, a minha origem é o céu. Por isso o ser humano, irmãos, ele é um ser insatisfeito. O cara pode ter dinheiro, ele é insatisfeito. Ele pode ter riquezas, ele é insatisfeito. Nunca está bom, sempre vai ter desejo por mais. Sem Deus, nós somos insatisfeitos nos nossos relacionamentos. Sem Deus, nós somos insatisfeitos em tudo que nós fazemos. Uma hora aquilo que você acha que é bom vai ficar enjoativo, porque somos insatisfeitos. Temos uma necessidade de ser complementado. Por isso a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e justo para terminar. Por que somos insatisfeitos? Porque somos intermináveis, está faltando algo. Está faltando algo ser terminado, completo. A Bíblia diz: até que chegais a serem completos, em toda a plenitude do conhecimento. Nós não somos completos até que Deus nos complete. Quando a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, está falando de você. Não está falando do seu casamento, que você vai casar. Se Deus quiser você para titia, você vai ficar. Não, pastor, porque eu tenho casa. Casa com Jesus, pronto. Se for a vontade dele. Já deu até uma aceleração no coração de alguém. Olha que é Deus falando, estou brincando. Mas quando nós colocamos nosso coração no reino de Deus, irmãos, qualquer sacrifício, se for a vontade de Deus, o apóstolo Paulo preferiu ficar só.
O problema é que nós não estamos, às vezes, dispostos a renunciar. Eu sei disso. Tem coisas que nós não queremos abrir mão. Porque somos seres humanos. Mas para chegarmos à plenitude do conhecimento de Deus, Deus vai matando você. Aos poucos. Deus vai matando. Matando. Porque se a semente não morrer e não ficar só, ela não vai dar fruto. Ela tem que morrer, ficar só e cair na terra para dar fruto. O processo é esse: morrer, ficar só e cair na terra. Não queremos passar por esse processo para frutificar no reino de Deus. Nós não entendemos, irmãos, o tratamento. Enquanto estamos vivendo o tratamento, nós só entendemos depois. Nós glorificamos a Deus como Jó, depois de todo o tratamento. Ó Senhor, agora eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos. O cara estava esmagado, irmão, perdeu tudo. Aí ele diz, agora eu sei que tudo podes. Às vezes, irmãos, você tem que perder tudo para poder reconhecer. Ah, Senhor, agora eu reconheço que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Por isso falei de coisas que para mim, eu estava na ignorância. Senhor, agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo. Aí Deus pegou o cidadão e falou, eu vou restituir, vou dar em dobro tudo que eu tirei dele, tudo que eu permiti que fosse arrancado dele, vou dar em dobro, vou devolver. Você não está entendendo ainda o tratamento de Deus na tua vida. Aquilo que não te mata te deixará mais forte. A semente tem que morrer para dar fruto. Enquanto a semente não morrer bem morridinho, não vai dar fruto. Deus está matando você para frutificar você aqui depois. Dá glória no processo, irmão. Adora no processo, irmão. Passa pelo processo, crente, dando glória, adorando, porque aquele que é fiel para cumprir o que prometeu. A sua palavra não voltará para ele vazia. Aleluia. Quando eu nasci, Deus sabia o que ia ser. Quando você nasceu, Deus já sabia como ia ser. Você não é fruto do acaso. Você pode até ser filho de um estrupo. Você pode até não ter sido planejado pelo seu pai, pela sua mãe. Você pode ter sido um acidente. Sua mãe e seu pai podem ter rejeitado você no ventre. Mas ainda assim Deus planejou você. Deus quis que você nascesse. Deus escolheu você. Efésios 2:10. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, a qual Deus preparou para que nós andássemos nela. Você nasceu porque Deus tem uma boa obra para você andar nela. Isso não é predestinação, porque você pode escolher a vontade de Deus e você pode escolher a sua própria vontade. Você pode escolher os projetos de Deus para a sua vida, ou você pode escolher andar no seu caminho, no seu próprio caminho. Aí quando a pessoa está vivendo um avivamento, que ela desperta para a verdade. A verdade tem 3 processos na sua vida. Você conhece a verdade, aí você diz, uau, estou vivendo algo novo. Tem pessoas que me ouviram na rádio.
Eu fui pregar em algumas igrejas e as pessoas me procuram e dizem: pastor, depois que eu ouvi a mensagem, cara, eu estou vivendo algo novo. Uma pessoa disse para mim: eu sou crente há 40 anos, o senhor, e eu comecei de novo. Comecei de novo, pastor, para mim é tudo novo. Há 3 processos da verdade. Primeiro, quando você descobre a verdade, você diz: uau. O segundo processo não é muito bom. Você se torna crítico. Você se sente o dono da verdade. Você pensa que sabe toda a verdade. Aí você critica todo mundo, você aponta o dedo, você condena. Aí no meio do processo, porque tem um processo, Deus te pega e você descobre que você não sabe nada. Você se torna maduro, meu irmão. É aqui que você se torna maduro. Quando você descobre que tudo que você sabe, que todo o seu conhecimento é como um trapo de imundícia na presença do Senhor. São 3 processos de maturidade. Primeiro você descobre, você diz: uau. Depois você acha que é o dono da verdade. Por último, Deus mostra para você que você não sabe nada. E aí quando você entende isso, você se torna maduro. Irmão, não adianta eu passar 20 anos na igreja e não entender o que Deus tem comigo. Pior do que passar um momento difícil na sua vida é passar por um momento difícil na sua vida e não entender por que está passando aqui. Deus não vai deixar você sem entender. Deus não vai deixar você sem destino. Jesus disse em João 13:7: o que faço hoje não entendes, mas entenderás amanhã. Se não pode entender hoje, você pode ter certeza que amanhã você vai entender. Eu já vi pessoas que saíram daqui aborrecidas, dizendo: eu não quero nem saber e tal, não gostei desse pastor, ele falou muita coisa, é um fanático doido. Aí depois voltou aqui e disse: pastor, me perdoa, porque a primeira vez eu não consegui ouvir a tua pregação. Depois Deus me ensinou. E eu vi que era a palavra de Deus. Queridos, eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, que eu não sou o dono da verdade. Tem homens de Deus nesse Brasil que sabem falar muito melhor do que eu, que sabem expressar e fazer muito melhor do que eu, que tem bagagem para me ensinar, para me instruir. Mas nós estamos vivendo uma época da igreja de Jesus que ela precisa ser despertada no Senhor, para que toda obra que nós estamos fazendo não seja palha amanhã, querido. Toda obra será provada pelo fogo. Pelo fogo Deus provará a nossa obra. Eu preciso morrer para entender a Jesus, querido. Jesus disse para Marta e Maria: onde está Lázaro? Está lá no sepulcro, 4 dias está morto. Eu vou despertá-lo, ele disse. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele veio. Por que ele veio? Porque ele ouviu. Só o morto pode ouvir a voz de Deus. A palavra dele foi essa: desatai-o e deixa-o ir. Desatai-o e deixa-o ir. Porque é isso que a religião faz. Além de matar você na fé, ainda enrola você em faixas, que é para você ficar morto e não conseguir sair. Mas a palavra é essa: desatai-o e deixai-o ir.
Esse é o papel da igreja: liberar as pessoas para o propósito de Deus. Desate-a, desate-a, desate-a. Tire ele dessas faixas que o envolve, dessa religiosidade que o prende. Desatai-o e deixai-o ir. Essa é a palavra de Deus. Há homens de Deus que hoje estão de trás das malhadas, amanhã vão estar derrubando gigantes, e depois estarão sentados em um trono. Mas eu vou te dizer, só pode chegar no trono quem nunca almejou, quem nunca desejou o trono. Deus vai levantar. Eu profetizo que Deus vai levantar profetas. Eu profetizo que Deus vai levantar reis e sacerdotes. Eu profetizo que Deus vai levantar homens e mulheres de Deus debaixo da tua palavra, para viver o seu reino na terra. Deixa Ele tocar em você, deixa Ele estabelecer a condição dEle em você. Aleluia. A palavra dEle para Jeremias era essa: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque você tem que ver bem, você tem que enxergar bem o que Deus está falando e o que Deus está te mostrando. Deus disse para Moisés em Deuteronômio 4:33. Deus fala assim para ele: Moisés, algum do povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, e permaneceu vivo? Deus estava dizendo: ninguém pode ouvir a voz de Deus e permanecer vivo. Ninguém pode estar diante da glória de Deus e permanecer vivo. O maior milagre que Eliseu fez, ele fez quando estava morto. Quando alguém morto caiu, alguém atacado por uma flecha caiu morto e tocou os restos mortais de Eliseu dentro do túmulo. Quando tocou nos ossos dele, ressuscitou. Por isso Paulo disse em 2 Coríntios 4:12: de maneira do que opera em vós, o que opera em nós, opera a morte, mas em vós a vida. Nós morremos para que os outros vivem. Quanto mais eu renuncio, mais vida eu consigo engendrar na vida das pessoas. Quanto mais eu morro para mim mesmo, mais a palavra é viva em mim, e essa vida é transferida sobre a vida das pessoas. Você quer tocar a tua casa, tocar a tua família, tocar a tua geração, você quer ser a diferença, você tem que morrer para você mesmo, porque essa morte vai gerar vida por onde você passa, vai gerar vida por onde você está. O seu testemunho, a sua caminhada, a sua palavra vai produzir vida. Se morremos com Cristo, com Ele ressuscitamos. 1 Coríntios 15:36, Paulo diz assim: insensato, tu que semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o trigo ou de outra semente qualquer. Mas Deus dá-lhe ao corpo como quer, cada semente ao seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma só é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra é a carne dos peixes, e outra é a carne das aves. Há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra é a glória do terrestre. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela é diferente da outra estrela em glória. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se num corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção. Semeia-se em ignominia e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita
ressuscita em vida, semeia-se em um corpo natural e ressuscita num corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, e depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Qual é o terreno? Tais são os terrestres. Qual é o celestial? Tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, também trazemos a imagem do celestial. Agora digo isto, irmão, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um grande mistério, porque na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus nos dá vitória em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou traduzir o que Paulo disse. Não dá para entrar na eternidade se não se revestir da imortalidade. Não dá para entrar na eternidade se você não deixar a condição de homem natural, como o primeiro Adão, que comeu do fruto proibido, e não entrar na condição do homem espiritual. O segundo Adão é o Senhor do céu, é Jesus. Ser espiritual. Não dá. Há corpos diferentes. O meu precisa ser celeste. Paulo está dizendo mais ou menos isso. Gente, vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que ser parecidos com Jesus. Vocês têm que ser a imagem de Cristo na sua vida. Vocês têm que ser espirituais. Vai ter que semear um corpo corruptível para ressuscitar o incorruptível. Está disposto a semear sua vida? Está na hora de morrer, irmão. Semeia a tua vida no altar. Sansão morreu cumprindo o seu ministério. Antes caiu em pecado, perdeu a visão. Puseram ele para rodar moinha. Furaram os seus olhos. Ficou andando em círculo. Às vezes Deus tem que primeiro matar o seu orgulho, matar o seu ego. Talvez você tenha que perder algumas coisas na sua vida para você cumprir o seu propósito. Talvez você tenha que perder a sua reputação. Talvez você tenha que perder alguns bens. Talvez você tenha que perder algumas coisas. Deus tem que matar o seu orgulho.
Sansão nasceu por um propósito. Deus disse: você vai aniquilar os filisteus. O que ele fez? O cara só ficava com mulher que era filisteia. O cara se tornou egocêntrico. Ele batia no peito e dizia: eu matei 1000 homens com uma queixada de jumento. Agora, humilhado, cortaram o seu cabelo, perdeu a força, apanhou que nem condenado, furaram os olhos, não tem mais nada do que se orgulhar, perdeu tudo, e está lá ele rodando a moinha. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoe pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aí lá rodando a moinha, o cabelo começou a crescer, irmão. Ninguém percebeu. Amarraram ele nas pilastras do templo para zombarem mais um pouquinho do Deus de Israel. Havia uma grande festa no palácio de Dagon, o Deus dos filisteus. Ali estava reunido a grande massa dos filisteus. Ninguém percebeu que o homem de Deus estava voltando. Ninguém percebeu, mas o cabelo dele começou a crescer. E a oração dele agora não era: eu matei 1000 homens. A oração dele era: morra eu! Morra eu! Com os filisteus! Oh Senhor, me dê mais uma vez a tua força, para que eu cumpra o teu propósito. Morra eu! E diz a Bíblia que este homem matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Morreu cumprindo o seu propósito. Morreu quando decidiu viver para o plano de Deus. Morreu quando decidiu viver para o propósito de Deus. A unção voltou quando decidiu morrer pelo propósito de Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui, pelo Espírito Santo, pessoas que perderam seu chamado, que enterraram seu ministério, que perderam a sua força, mas hoje Deus te trouxe aqui para ressuscitar a força, para ressuscitar em você a unção. Se você decidir morrer pelo propósito, se você decidir renunciar pelo propósito, Wacacel e quebidesha. Faça como Cristo, que foi ovelha muda diante dos tosqueadores. Essa foi a pregação que ecoou até os confins da terra. Uma ovelha muda diante dos tosqueadores. Uma mensagem sem som, uma mensagem sem voz, sem qualquer tentativa de convencimento. Apenas a fé dele, a vida dele, ele e a cruz.
ensinando ao mundo inteiro o que é amor, o que é amar. Essa foi a maior mensagem de todos, a mensagem que foi pregada com a sua vida. Entregue a sua vida e você estará pregando a palavra da cruz. Entregue a tua vida, renuncie a si mesmo e você estará passando pela cruz. Entregue a sua vida e você estará passando pela renuncie o prazer, renuncie o pecado, renuncie nessa noite a sua vida, renuncie as suas vontades, mude o curso, mude o quadro, tome decisões novas, decisões difíceis que você só vai conseguir tomar se você semear um corpo corruptível, se você semear um corpo corruptível para ressuscitar incorruptível. Você vai ter que renunciar, vai ter que semear para viver o plano de Deus na tua vida. Eu vim aqui para pregar para loucos, para doidos, para as pessoas que são apaixonadas por Jesus, que tem coragem de viver uma vida apaixonada por Ele. Eu vim aqui pregar para semeadores. Ele tem pão para o que come, mas Ele tem semente para o que semeia. Semeia a tua vida. A moeda do reino é a sua vida. Pague o preço, pague sem dinheiro e sem preço, mas pague com a sua vida, pague. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Urabacanto, urabacheia, urabacanto, urabacaio. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Tem uma unção sendo gerada dentro de você. Há um gerador de glória no seu interior. Vai voltar a profetizar, vai voltar a pregar, vai voltar a louvar, mas na unção, na unção, na unção, na unção, sem se ofender, sem se ferir. Você não vai mais olhar para trás, porque quem lança a mão no arado e olha para trás não está apto. Recebe, 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 recebe. Recebe a presença dele aí, recebe a presença dele aí. Recebe, sinta a graça dele, sinta a graça dele te envolver. Sinta a presença dele te envolver. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Feche os olhos e comece a se ver. Deus vai te dar visões nessa noite. Vai te dar visões, você vai se ver no propósito eterno do Senhor. Vai começar a sonhar os sonhos de Deus. Vai começar a sonhar os sonhos de Deus para a tua vida. Receba! Placaito, prefarige, devorige, naide como novi degacia. Essa morte vai gerar vida, essa morte vai gerar vida, essa morte vai gerar vida, essa morte vai gerar vida. O homem briguento vai morrer, o homem egocêntrico vai morrer. Aleluia. A mulher rinchosa vai morrer. Nessa noite vai morrer a inveja, vai morrer a prepotência, o orgulho vai morrer. Libera perdão, isso é morte. Isso é morte para a vida. Libera perdão, isso é morte para a vida. Tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer. O pecado tem que morrer. O pecado tem que morrer. Peça perdão agora. O pecado tem que morrer. Faz um pacto, uma aliança de fidelidade, de santidade. Morra, 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 morra. Clicando, anaie, play de flovo, se coloque de pé para adorar. Renda assim, renda assim, renda assim.
uma oração de renúncia nessa noite. Faça uma oração de renúncia nessa noite. Dê uma resposta para essa palavra. Deus vai pegar alguns aqui nessa noite, vai encher do Espírito Santo. Você vai voltar a profetizar. Vai voltar a servir no reino de Deus. Sinta a presença dele te visitando aí. É agora, é agora, é agora. É agora. É agora. Mergulha no rio de Deus. Mergulha no rio de Deus. Dá lugar para o Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio. 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 Claro, tão claro, seu brilho é maior. Aleluia! Claro, tão claro, seu brilho